Graça e paz igreja, graça e paz a todos que estão me ouvindo. Meditando em Mateus 13, eu estava lendo algumas parábolas de Jesus e a parábola do trigo e do joio me chamou a atenção e é sobre ela que eu gostaria de estar meditando aqui com vocês. Vem comigo. Então vamos lá. Na parábola, Jesus conta que um homem semeou trigo, nos campos e que à noite veio o inimigo e semeou o joio. E aí então, quando as plantas cresceram, eles perceberam, que o trigo, quando começou a dar suas espigas, eles perceberam a presença do joio. E aí o funcionário do homem falou: quem será que fez isso, E o homem disse que é o inimigo, enquanto todos dormiam, semeou esse joio. E os empregados perguntou para o homem: quer que arranque esse joio do meio do trigo? E o homem falou: não, deixe que eles cresçam juntos, porque é perigoso arrancar o trigo junto com o joio, Mas quando for a hora da colheita, então vocês arranquem primeiro o joio, façam feixes e queimem, para queimar, separe do trigo. E aí depois, logo mais, os discípulos perguntaram para Jesus, quando a multidão se foi, o que o Senhor quis dizer com isso? E aí Jesus explicou. E é bem simples a explicação, basta ler com atenção e a gente vai percebendo verdades, E aí nesse momento eu então pergunto para você, assim como eu perguntei para mim: eu sou joio ou eu sou trigo? Você é joio ou você é trigo? E aí agora, Jesus explicando, nós podemos nos examinar e chegarmos à conclusão se somos joios ou se somos trigo. Então lá no versículo 37, ainda em Mateus 13, Jesus respondeu que quem semeia as boas sementes é o Filho do Homem. Ou seja, Jesus é quem semeia a boa semente. Para que nós sejamos trigo, para que nós sejamos bons, nós precisamos estar alinhado com Jesus. Precisamos estar íntimos com Jesus, porque Ele é a bondade e Ele é quem semeia a bondade sobre nós. Então, através dele, nós podemos ser bons, podemos ser trigo, O terreno é o mundo, é aqui onde nós vivemos, a terra, a nossa sociedade, A forma como nós estamos inseridos aqui, tudo isso faz parte do mundo, E aí as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. Ou seja, nós precisamos estar intimamente ligados com Jesus, crermos na mensagem da cruz, confessarmos Ele com a nossa boca, crermos com o nosso coração, para que nós possamos pertencer ao reino de Jesus, ao seu reinado, como sacerdócio real. E os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos e os que fazem a colheita são os anjos. Ou seja, o próprio diabo, Nós já aprendemos na palavra que aqueles que não são de Cristo, aqueles que não pertencem ao reino de Jesus Cristo, eles são escravizados por Satanás, pertencem ao maligno. Estão sujeitos às ordens do maligno. Não existe meio termo, não existe os que estão isolados, não existe ficar em cima do muro. Ou você pertence ao Rei dos Reis e faz parte do seu exército, que é Jesus Cristo, ou você pertence ao maligno, que chega enquanto todos estão dormindo. Chega sorrateiro, chega na mentira, chega na armadilha, chega nas estratégias, Então que nós, enquanto pertencentes ao reino de Deus, que nós estejamos acordados, de olhos abertos, porque é no momento em que todos dormem que o maligno semeia o joio, E aí então a colheita é o fim dos tempos, vai chegar a volta de Jesus, vai chegar o fim dos tempos, aquilo que a palavra vem semeando no nosso coração de Gênesis a Apocalipse. E aí então, nesse fim dos tempos, os anjos do Senhor farão a colheita. E assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos, desculpa. O Filho do Homem mandará os seus anjos, ou seja,
Jesus Cristo dará ordem aos seus anjos para que eles ajuntem e tirem do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Então, quem é o joio? O joio não é só o mal, não é só o que pratica a maldade, mas também aquele que leva outros a pecarem. Nós estamos aqui na Terra com um propósito, após o momento que nós somos salvos por Jesus Cristo, que a bondade de Jesus Cristo vem sobre nós, a misericórdia do Senhor, nós temos um propósito de proclamarmos a palavra desse Rei. Nós precisamos proclamar a tempo e fora de tempo, para que aqueles que são de Jesus, que são escolhidos, possam ouvir essa mensagem e também se render a ela. E aí, nesse momento que nós precisamos fazer esse papel, seria as espigas, né, do trigo. É aí que nós somos reconhecidos se somos trigos ou se somos joio, porque aí quando crescemos junto com o joio, nós vamos dar frutos, né, a 100, a 60, a 30, como falou também ali, e como Jesus também falou na parábola do semeador. Nós precisamos frutificar para que possamos sermos diferentes do joio e aí cumprirmos o propósito de proclamarmos então o reino de Deus, a vinda do Filho do Homem, né? A vinda de nosso Jesus Cristo, para que ele reina aqui na terra. Então aí o joio é aquele que, além de praticar o mal, ele faz com que os outros pequem, ele leva ao pecado, leva inocentes ou ignorantes ao pecado. Nós precisamos perceber, analisar as nossas atitudes. Será que nós não estamos levando pessoas a pecarem com talvez ensinamentos errados, talvez com atitudes erradas, talvez com exemplos errados, com comportamentos que não glorificam o nome de Deus, e então assim somos responsáveis a levar outras pessoas a pecar, os que ainda não cresceram, os que ainda são imaturos? Está aqui, ó, o Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino, está no 13, Mateus 13, versículo 41. E eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. E aí depois disso os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. E então o povo de Deus brilhará como o sol no reino de seu Pai. E aí finalizo então dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Essas palavras não são minhas, são de Jesus Cristo, está em Mateus 13 até o versículo 43. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouçam, porque o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.